Boa tarde, minha gente. Estamos aqui para mais um Cozinhando. Hoje, numa quarta-feira, um pouco diferente, porque estamos tendo uma aula extra para fechar o semestre de Teoria das Territorialidades. Nessa próxima aula, eu vou receber, junto com os alunos, o cineasta Emílio Domingos, que também é mestre pelo PP Cult. O Emílio, muito conhecido, tem uma trilogia de filmes sobre a questão que ele chama de trilogia do corpo, em que essas temáticas, né, corpo, identidade, a questão da cultura, né, e a questão do território são centrais. Ele vai exatamente falar sobre a sua dissertação e sobre os seus filmes, sobre sua trajetória, numa aula cujo eixo central são esses três termos: cultura, identidade e território, né? E para apoiar essa aula, eu estou fazendo o Cozinhando de hoje, porque o último filme do Emílio, e é o tema da sua dissertação, é sobre a agência Jacaré Moda, que é uma agência numa favela que tem uma pegada em torno da questão da moda muito marcada por uma série de atravessamentos em que a questão racial, gênero, territorial estão presentes, tá? Então, para apoiar essa aula, eu pensei numa pessoa que tem uma reflexão grande, né, na sua trajetória sobre essas temáticas, né? Então, eu convidei a minha amiga Adriana Facina, a minha Gil, para ser hoje aqui o tema do nosso Cozinhando, né? Ela que é historiadora, antropóloga, já tem uma série de reflexões sobre indústria cultural, sobre o funk, sobre cultura, sobre letramento, né? E especialmente em periferias e favela, tem uma contribuição muito grande para nos oferecer, especialmente nos seus últimos trabalhos sobre cultura da sobrevivência, que vai ser a temática do Cozinhando de hoje, tá? Pensar um pouco essa questão da produção e do consumo de cultura na favela e a questão da cultura da sobrevivência, tá? Começando agora. Tá ali. Ai, que preguiça, né, gente? Bom, enquanto eu vou cozinhando com a Adriana Facina, eu hoje vou fazer um estrogonofe. Na verdade, não vou fazer, não. Vou explicar pra vocês. Não tô me sentindo muito bem. Eu ia fazer o meu estrogonofe de frango, Lidice ia fazer o dela de carne. Mas eu vou fazer uma carne moidinha de frango, porque minha mãe não tá podendo comer muita coisa. E Lidice que vai fazer o estrogonofe de carne dela. Então vocês vão ser aí abençoados com um estrogonofe de primeira que vocês vão assistir, tá certo? E mais uma vez agradeço a Lidice por me ajudar nesse cozinhando semanal, tá? Enquanto isso, vamos conversando com a Adriana. E eu vou recuperar aqui uma fala dela, numa entrevista que a Aline Maia, né, também é pesquisadora dessa área, fez com ela, que está disponível na internet. E uma das perguntas que a Aline faz é por que a Adriana escolheu estudar exatamente cultura na favela. E ela conta que quando ela foi estudar o funk, ela foi percebendo que na favela você tinha o contexto certo, né, o contexto ideal para você entender um tipo de produção artística, estética, cultural que interessava muito a Adriana, que é essa atravessada pelo que ela chama da cultura da sobrevivência, que eu vou explicar com muita calma aqui, onde você tem muita criatividade, mesmo em cenários muito adversos, né, criando uma lógica cultural, uma prática cultural que, mesmo muito estigmatizada pelos preconceitos que ela vai, né, enfrentar, é muito rica. E aí esse vai ser o foco dos estudos que a Adriana vai ter, tá? E ela entende que isso vai ajudar a gente a pensar várias coisas. Então, esse é o nosso caminho hoje aqui. Eu estou espalhando por esse vídeo algumas pistas de coisas que eu e Gil sempre gostamos, de maneira que fique um rastro afetivo também, em homenagem a essa amizade de tantos anos. Toulouse-Lautrec é um exemplo. Então, para pensar as práticas culturais, ela vai também pensar o consumo nas favelas. Ela tem um artigo de 2013, Consumo Favela, que a gente vai usar aqui, né? Nesse artigo, a Adriana Facina coloca que o consumo está diretamente ligado à produção das subjetividades e identidades, tá? Nesse texto, assim como em praticamente todos os seus trabalhos, na maioria deles, até pela sua vocação de antropóloga, a Adriana junta com maestria referências teóricas muito fortes, muito intensas, com muitos depoimentos, muitas falas, muita coisa que ela vai observando no seu extenso campo, tá certo? Então ela fica cotejando os exemplos, né? Exemplos do cotidiano, exemplos de escuta, né? De falas, com a parte teórica. Essa metodologia de costura e embaralhamento, né? De vozes múltiplas, de misturar autores acadêmicos com essas vozes do cotidiano, é uma das marcas do trabalho da Adriana que eu queria realçar aqui. E nesse texto, em todos os dois que a gente vai trabalhar aqui, ela faz exatamente o uso dessa metodologia, né? Então ela entende que o consumo, voltando,
ele está ligado à produção das identidades e das subjetividades, e nesse artigo ela vai focar exatamente como as demandas e necessidades geradas pelas práticas de consumo vão capturar uma boa parte da vida das esferas de sobrevivência dos sujeitos, principalmente, diz ela, dos mais pobres em termos econômicos, por isso a favela é um locus interessante para estudar esse processo, tá certo? Em que você tem essa, né, disposição para o consumo como uma prática de formação das identidades e das subjetividades, tá? E ela entende, no que ela chama de consumo favela, que você tem um território de práticas de consumo diversos que ela vai explorar, tá certo? E, bom, como é que ela organiza isso? Ela vai dizer que existe um processo de ressignificação da favela, ela está falando em 2013, mas a gente pode entender esse processo como um processo dessa década, em que você vai ter, concorrendo com as históricas representações estigmatizadas que a favela vai ter no senso comum e em parte do discurso oficial, discurso midiático, vai surgir a imagem da favela como negócio, né? Ela fala entre aspas, uma marca poderosa capaz de atrair investimentos públicos e privados de todo tipo de atividade econômica. Então é em cima dessa refiguração aí, dessa nova concepção em torno da favela, que ela vai analisar 3 categorias em termos de consumo. O consumo do território, especificamente, aí eu vou falar aos poucos disso, as intervenções culturais e aí uma perspectiva mais de dentro, a favela que consome, tá? Vou abordar os 3 aspectos agora.